Sai pra festa, Arrascaeta! A confiança, ela sempre existe. Hoje o time fez um grande jogo. Faz e me abraça, Gabigol! Sim, nós precisávamos melhorar e hoje fizemos um jogo muito bom. A reverência, Metro! 0 Goiás, 3 pro Flamengo. Eles estão deixando a gente sonhar. E dá pra sonhar mesmo, hein? Quer ver? Ó a tabela aqui, ó. 5 pontos separam o líder São Paulo do Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos, gente. O Flamengo ainda tem um jogo pra cumprir. Já a reportagem da vitória do Flamengo sobre o Goiás. Uma das versões sobre a origem da palavra torcida tem relação com as moças elegantes que iam ao estádio das Laranjeiras no início do século passado. Os primeiros cronistas esportivos, quando olhavam para a arquibancada, viam na verdade uma grande massa de mulheres, junto com elas fitinhas coloridas que marcavam ali as cores dos seus times, lencinhos e todos eles sendo torcidos com muita gritaria. Então a palavra escolhida foi torcedora. Torcedora, porque elas torciam fitas, lenços, luvas. Mais ou menos como fez o goleiro Cássio. Não porque estava nervoso, mas porque a luva estava encharcada por causa da chuva. Deu aquela torcida boa ali mesmo. Com a mão desse tamanho, meu cara tira 1 litro d'água cada vez que torce ali. Não tinha torcedor nas arquibancadas pro clássico entre Palmeiras e Corinthians, mas tinha um vestindo verde por causa de uma promessa. Meu avô, ele era muito palmeirense, né? Fanático, ia em todos os jogos. Ele estava na cama da UTI. E eu acho que pela última vez que eu vi ele, eu cumprimentei ele. Quando eu tava saindo, ele pediu pra eu voltar. E quando eu voltei, ele falou assim: Rafa, vou te pedir uma coisa. Se você tiver oportunidade, joga no Palmeiras, tá? Contra o Corinthians, Rafael Veiga chegou ao 100º jogo pelo Palmeiras e ainda fez gol pro vovô. Domina Rafael Veiga e bate cruzado no cantinho, bota no fundo do gol. O segundo foi do Luiz Adriano. Olha a bola pro William, pintou o segundo, tocou pro Luiz Adriano, gol aberto, olha o gol do Verdão. Gol! O Corinthians voltou zonzo pro segundo tempo. A noite que já era ruim, quase teve um gol contra bizarro. Faltou botar um semáforo ali na entrada da área do Corinthians. O Cássio vai bater pra frente, acerta o Gemerson e a bola quase entra. E depois que o Luiz Adriano foi desarmado, a bola sobrou e o Rafael Veiga fez mais um. 3-0. A bola ficou pedindo, me chuta, me chuta, me chuta. Rafael Veiga veio de trás e encheu o pé. Ainda teve o quarto. Começou num erro do Corinthians. Luiz Adriano dividiu com o Cássio! Gol! A bola veio do Gabriel, por isso não tem impedimento. A bola veio de um jogador do Corinthians. O Gabriel ainda foi expulso depois de acertar o rosto do Danilo. A nossa leitura de jogo não foi boa hoje. Isso acontece? Acontece, mas não pode acontecer. É uma vitória no clássico que dá mais confiança ainda para a nossa sequência aí da competição. 4-0. Sem torcedores no estádio, quem animou a festa palmeirense foi o Felipe Melo, que ainda está se recuperando de uma lesão. Finalista da Copa do Brasil, da Libertadores e chegando perto dos líderes do Brasileirão. Lá vem o porco ganhando de lavada. O Palmeiras, assim como o Flamengo e o Atlético Mineiro, tem um jogo a menos que o Internacional e o São Paulo, que estão acima na tabela, né? Já vou mostrar como é que foi a vitória do Flamengo sobre o Goiás. Vitória do Goiás e tá muito na briga pelo título brasileiro. Vitória por 3-0, 5 pontos de diferença para o líder e um jogo a menos. Eles estão deixando a gente sonhar. O Ronaldinho Gaúcho falou isso em 2011, logo depois de uma goleada por 5-1 para cima do Cruzeiro. Tá certo que naquele ano o título não veio, o Corinthians terminou campeão, mas o meme estava criado. Eles estão deixando a gente sonhar. 2021, 10 anos depois do sonho do Ronaldinho e o Flamengo no meio de um temporal.
Metaforicamente, porque vinha de 2 derrotas seguidas, e literalmente, porque choveu muito no jogo contra o Goiás. No meio dessa água toda, o Diego, que estava no lugar do Gerson, suspenso, enxergou o Gabigol livre. O Gabigol! Gol! Só que estava livre até demais, né? O Gabigol estava impedido, o gol foi anulado. Marcado o impedimento de Gabriel Barbosa, do Gabigol. Um pouquinho depois, roteiro repetido, gol do Gabigol. E mais uma vez ele estava impedido. O jogo ia ficando com cara daqueles em que nada ia dar certo. Impedimento. Marcado o impedimento de Gabriel. Nessas horas, um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém. O chute do Arrascaeta desviou e foi parar lá dentro. Gol do Flamengo sem ninguém impedido dessa vez. Num lance de sorte, houve desvio, Arrascaeta finaliza. Eles estão deixando a gente sonhar. O Flamengo se soltou. Do Arrascaeta pro Bruno Henrique e daí pro chute do Everton Ribeiro, que parou no Tadeu. Depois, num lance bem mais feinho, hein? Isla cortou com um bicão pro alto. Bruno Henrique tentou dominar, parecia que tinha perdido a bola, só que o zagueiro do Goiás escorregou e aí o caminho ficou livre. Bruno Henrique cara a cara, ajeitou, pensou, é pro Gabriel, Gabigol! Gol! Gol da dupla mais querida do Flamengo. Chuteira engraxada, sintonia na comemoração, 2-0. Eles estão deixando a gente sonhar. O técnico Rogério Ceni ainda tirou os dois ao mesmo tempo para evitar um terceiro cartão amarelo. Afinal, depois de amanhã, já tem um jogaço contra o Palmeiras. Na saída, deu tempo para um papo ao pé do ouvido com carinho com o Gabigol. Nós precisávamos melhorar e hoje fizemos um jogo muito bom. Conseguimos uma vitória, ao meu ver, convincente e que dá ânimo para o próximo jogo. No último lance do jogo, Pedro deu um drible lindo e um chute mais ou menos. E a bola entrou mesmo assim. A vitória eu acho que traz alegria, traz satisfação. Hoje o time fez um grande jogo. 3-0. Foi um jogaço? Não. Lembrou os melhores momentos do Flamengo lá de 2019? De jeito nenhum. Mas venceu, né? Pela primeira vez em 3 jogos em 2021. O time tá de vez na briga pelo título brasileiro. Eles estão deixando a gente sonhar. E dá uma olhada nessa próxima rodada, rodada de meio de semana. Importante para o sonho do Flamengo e para todo mundo que está brigando pelo título, né, do Brasileirão. Tem duelo de líder e vice-líder, né, entre São Paulo e Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro, 6º contra 3º, e tem Flamengo e Palmeiras, 4º contra 5º. Vai ser só para quem tiver coração forte, amigo. Vai se preparando aí. Boa tarde.